Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem. Vamos falar a respeito de um tema proposto, inclusive, pela espiritualidade, Jesus e nós. Quando nós falamos a respeito de Jesus, pela ótica espírita, com o sentimento de um espírita, estudando o espiritismo, nós falamos a respeito daquele ser cósmico, daquele ser mais perfeito que já pisou a terra para servir-nos de modelo e guia. Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o espírito mais perfeito que já pisou a terra. Os espíritos respondem: Jesus. Porque a própria doutrina espírita é toda alicerçada nos ensinamentos do Mestre. Toda ela representa a mensagem de Jesus justificando tudo que a doutrina espírita expõe. Quando o Espiritismo fala, por exemplo, de evolução da vida após o desencarne, quando o Espiritismo fala a respeito da pluralidade dos mundos habitados, quando a doutrina espírita fala da reencarnação, quando fala da evolução, Jesus está realmente justificando tudo isso que a doutrina espírita nos diz. Porque o próprio Espiritismo é uma promessa do Cristo. O próprio Espiritismo é aquilo que Jesus prometeu para nós, para que em uma determinada época da humanidade, do desenvolvimento humano, quando o homem já tivesse condições de compreender algumas coisas que a doutrina espírita nos traz, veio então o Espírito de verdade, como está no Evangelho de João: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que falará o que eu não posso dizer agora. Vocês não o reconhecerão, porque ele estará em vós. Ou seja, o nosso Espírito, que é o Espírito eterno, todos nós somos espíritos eternos. A verdade espiritual está em nós. Está em nós e nós iremos compreendê-la cada vez mais à medida que amadurecemos como espírito. À medida que nós amadurecemos com a multiplicidade das existências, nós vamos compreendendo realmente a verdadeira finalidade da vida, o verdadeiro sentido da existência. Vamos compreendendo realmente aquilo que Jesus disse, o reino dos céus. Muitas vezes se pergunta: mas aonde está o reino dos céus? Porque Jesus sempre prometia o reino dos céus, mas para que nós possamos atingir o reino dos céus, necessário é o cultivo de algumas qualidades. É necessário nós sermos humildes, sermos misericordiosos, sermos fraternos, sermos caridosos, assim por diante. E nós vamos então nos qualificando para encontrarmos o reino dos céus. Mas aonde está? O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos. O reino dos céus não está nas religiões. O reino dos céus está em nossos corações. E à medida que a nossa consciência se amplia, nós vamos encontrando o reino dos céus em nós mesmos, porque é o nosso encontro com a verdade. E quando nós nos encontramos com a verdade, nós nos libertamos. Então, a vida de um espírito liberto, qual é? Como é a vida de um espírito que já encontrou o reino dos céus em si mesmo? Qual é a vida de um espírito
que pode-se dizer que encontrou a verdadeira felicidade, que encontrou o verdadeiro caminho. É um espírito liberto das imperfeições. Muito se fala que o desencarne é uma libertação. Até muitos espíritos falam isso. Mas o desencarne é uma libertação se a pessoa tem uma vida liberta das paixões, das imperfeições, assim por diante. Então vamos dizer assim, que a nossa vida é um constante aprendizado. Um constante aprendizado. Aqui na Terra nós estamos aqui nesta grande escola. Depois nós teremos outras oportunidades de aprendizado. Na vida espiritual, uma outra escola. Porque quando nós retornamos para a vida espiritual, nós levamos conosco a bagagem que nos fazemos portadores neste importante estágio que é a Terra. Isso que vai nos situar na sociedade do Espírito. Isso que vai realmente nos colocar aonde nós merecemos, aonde nós precisamos, aquilo que carece em nossos corações. Vejam como a vida é muito dinâmica, não é? Muito dinâmica. E Jesus é a resposta. Muitas vezes se fala assim, que Jesus está muito distante, Ele é muito evoluído, porque vamos fazer aqui uma comparação. Quando nós falamos o tema da palestra Jesus em Nós, não é para comparar Ele conosco, evidentemente que é uma distância muito grande, porque quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro nas mais elevadas situações, nas mais elevadas graduações. Ele já conseguiu se libertar do seu ego, ele já consegue, por exemplo, interpretar a essência do Criador, ele consegue observar com precisão a grande obra universal. Ou seja, um espírito como ele é um espírito chamado co-criador do universo. Ele interpreta a vontade do próprio Criador. Então ele tem esses espíritos, que é uma grande comunidade, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a grande comunidade de espíritos celestes, da qual Jesus faz parte. São eles que têm as rédeas diretoras da vida universal, da vida que se estende muito além disso que nós conhecemos. Então a diferença de Jesus realmente é muito grande. 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já estava num patamar bastante elevado, e nós aqui na Terra estamos conscientes, mas como Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 250 mil anos. Olha a diferença. Jesus disse que venceu o mundo, mal tinha sandálias, nem aonde recostar a cabeça. Pelo ponto de vista do mundo, ele não venceu, ele foi crucificado. Pelo ponto de vista do mundo tão imperfeito, acreditava-se que ele não venceu. Os cristãos perderam a sua referência, os cristãos primeiros, mas ele venceu o mundo, porque está muito acima das iniquidades terrenas, mas muito acima mesmo. E nós estamos procurando vencer a nós mesmos e ainda não conseguimos. Então vejam, a diferença de Jesus é grande, mas ele está muito perto de nós, porque devido à sua evolução, devido à sua autoridade espiritual e moral, o seu campo mental atinge todo o globo terrestre. Todo o globo terrestre. Ele é a pessoa mais forte que todas as pessoas da Terra juntas. Todos nós, de certa forma, pertencemos a Ele.
e Ele sabe os nossos nomes e o que se passa em nossos corações. Como isso acontece? Como pode ser? Porque Ele é uma individualidade, Ele é um espírito individual. Mas vejam, a sua consciência se expandiu tanto que Ele consegue realmente abarcar mentalmente todo o planeta Terra e outros lugares inclusive, porque nós temos que entender que a sua tarefa na Terra não foi só para os que estavam encarnados à sua época. Quando, por exemplo, Ele falou ali no Sermão do Monte, que é considerado o dia mais feliz da Terra, Ele não estava falando para aquelas pessoas somente que lá estavam, porque tinham pessoas de todos os tipos. Tinham espiões do Sinédrio, tinham pessoas de vários lugares, com vários idiomas, tinham curiosos, tinham detratores, tinham seguidores. Aproximadamente 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E a sua voz ali no deserto, nós sabemos que um lugar aberto não tem acústica, não é verdade? O som se dispersa no ar, mas todos que estavam ali entenderam o que Ele falou. Porque dada a força do seu pensamento, magneticamente a mensagem chegou nos corações e nos pensamentos daqueles que lá estavam. É um fenômeno observado, a transmissão magnética do pensamento, a linguagem universal do pensamento, aquele dia do Sermão do Monte. Eu vou abrir um parênteses só para explicar um pouco mais isso. Quem conhece aqui Sacramento em Minas Gerais? Devem conhecer Sacramento em Minas Gerais, cidade do grande Eurípides Barçanufo, um espírito realmente maravilhoso. Quem não conhecer, recomendo que conheçam o trabalho de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tinha um magnetismo, uma mediunidade bastante exacerbada, e lá na cidade de Sacramento, próximo à cidade de Sacramento, existe uma fazenda chamada Fazenda Modelo, Fazenda Santa Maria. E lá na Fazenda Santa Maria, o professor Eurípides fundou uma casa espírita que existe até hoje e que tem evangelho todos os dias há mais de 100 anos. Ele fundou ali. E quando ele estava fazendo ali o evangelho, fazendo uma prece, a sua voz ecoou por toda Sacramento, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros da Fazenda Santa Maria. Aí todos perguntaram, quem é esta pessoa que está fazendo essa prece tão bonita? É o professor Eurípides, só que ele está lá na Fazenda Santa Maria, e magneticamente o seu pensamento e sua voz chegaram ao coração das pessoas. Fenômeno magnético. Jesus, lá no Sermão do Monte, imaginem, com a força espiritual do Cristo, como isso se processou. Por que eu disse isso? Porque nós não devemos nos sentir distantes de Jesus. Nunca, nunca. Querem fazer uma experiência? Vamos aqui hoje fazer uma experiência. Você pode ter vários pensamentos, você pode conversar com uma pessoa e pensar em várias coisas, mas quando você pensa em Jesus, só cabe Ele. Então, possamos agora mesmo fazer essa experiência. Mentalize o Mestre. Vocês vão sentir que uma força e uma paz advém em seus corações. Sabe o que vocês estão sentindo? A força real de Jesus. Então olha que maravilha, que bênção. Quando nós elevamos nosso pensamento ao Mestre, nós começamos a senti-lo. Agora, Ele não é para ser adorado, Ele é para ser seguido. Tem uma frase de Jesus que diz assim: bem-aventurados os que estão, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, leve meu fardo e suave meu jugo. Vinde a mim. Vejam que interessante. Ele não disse que iria resolver todos os nossos problemas, que cabe a nós mesmos resolver em nossos processos evolutivos, em nossos planos reencarnatórios, porque nós estamos sempre, a cada encarnação, com uma ficha de realizações a ser resolvida, dentro das nossas limitações. Mas ele diz assim: quando você estiver sobrecarregado e aflito, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aliviarei. Ele não irá resolver os nossos problemas, que cabe a nós mesmos resolver. Porque nós temos que ter, espiritualmente falando, o mérito das nossas ações. Ajuda-te que o céu te ajudará. Agora Ele irá nos aliviar, Ele nos dará conforto, Ele nos dará paz, Ele nos dará realizações espirituais, Ele nos fortalecerá na marcha evolutiva. Mas para que tudo isso aconteça, vinde a mim. Ir até Jesus, cumprir-lhe os desígnios. É como se Ele dissesse para nós assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês consigam o que eu consegui, e para que consigam, façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Ele é aquele Espírito mais perfeito que já pisou a terra, mas que passou por toda a fieira educativa das reencarnações, em mundos que talvez nem existam mais. Todos os seus passos na terra foi uma mensagem extremamente profunda, que nós devemos estudar as suas passagens na terra, porque nós espíritas, quando falamos a respeito de Jesus, não falamos com aquele religiosismo extremo, não falamos com aquele sentido puritanista, não. Seguir ao Mestre é a cartilha de bem viver, a cartilha de bem viver. Agora, se não formos analisar, foge muitas vezes a lógica que o mundo nos oferece. Por isso que o mundo está como está. Estão se afastando do Mestre, estão se perturbando. Nós estamos passando por um momento espiritualmente histórico para a humanidade, que é um momento de transição planetária, final de ciclo planetário. Podem perceber que aqueles que se afastam dos passos de Jesus estão entrando em grande perturbação, e está acontecendo aquilo que Ele previu: haverá fome e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. É tudo que nós estamos vendo neste momento, mas nós acreditamos que só o fato de Jesus ter previsto é porque está dentro de uma programação espiritual superior. Gosto também de uma passagem, acho que eu já devo ter falado aqui, mas vale a pena diante do tema, daquele capítulo do Evangelho Moral Estranha, quando diz assim, Jesus fala: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim atirar fogo à terra, e tenho pressa que isso aconteça, e ainda por cima. Vejam que interessante, que profundidade a didática divina, não é? Porque o que acontece? Ele tem pressa que isso aconteça, fogo à terra, é exatamente isso que está acontecendo agora. Os equívocos humanos estão vindo à tona, e é necessário que isso aconteça. Por isso que Ele tinha pressa para nós despertarmos. Estamos vivendo um sono espiritual na terra. A terra dorme, poucos despertos, mas é necessário realmente que isso aconteça,
que os nossos equívocos venham à tona, que nós sintamos os efeitos destes equívocos, porque eles geram efeitos dolorosos, que é o que nós estamos passando neste momento, para nós entendermos qual o tipo de medicação que nós devemos empregar. É semelhante a uma enfermidade. Uma enfermidade física não gera seus efeitos? Inchaços, febres, manchas, feridas. Aí você sabe realmente qual o tipo de medicação que você tem que empregar para aquela enfermidade. É exatamente o momento que nossa Terra está passando. Porque no final do ciclo planetário haveria de vir isso. E a doutrina espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala a respeito da lei de destruição. Lei de destruição diz assim: o que nós chamamos de destruição, na verdade, é transformação. Nós estamos nos transformando, nos regenerando, a partir dos efeitos que a nossa imperfeição gera. Então, Jesus também falou outra frase para justificar isso. É necessário que hajam escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Então isso nos leva a pensar o seguinte: tudo trabalha, a própria vida é um hino ao serviço. A hierarquia na vida espiritual é moral. Então vem lá dos espíritos celestes, os espíritos puros, os espíritos bons e benévolos, e até os espíritos considerados ainda imperfeitos trabalham, porque eles são instrumento do resgate de muitas pessoas. Vejam, a didática divina da lei de causa e efeito é perfeita, a justiça divina é perfeita, ela não tem meio termo, é imutável e perfeita. Então o mestre diz assim: as minhas palavras não passarão, correrão os séculos e séculos, as minhas palavras não passarão. E nós podemos entender que com o passar do tempo, porque o tempo é amigo de todos, não? O tempo é amigo de todos. A evolução se processa na multiplicidade das existências. Nós vamos cada vez mais compreender o seu pensamento. Haverá um dia em que a terra haverá só um pastor e só um rebanho, que é Jesus. Então vejam, é perfeitamente compreensivo se nós entendemos que Ele formou o nosso planeta com os seus trabalhadores diretos, onde Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, diz assim: os engenheiros celestiais, sob os auspícios de Jesus, na elaboração paciente das formas, formou a nossa morada. Olha que beleza! Então nós estamos em uma morada completamente certa para nós, para este ponto de vista que nós estamos vendo, para esta matéria que nós enxergamos em nosso entorno, entendendo que a matéria se manifesta sob vários pontos de vista, vários tipos de agregação de partículas, o que justifica a vida espiritual e a pluralidade dos mundos. Não é? Então nós estamos em uma terra que é uma maravilha, calibrada para nós, para nos receber. Se ela, por exemplo, girasse no seu movimento de rotação um pouco mais rápido, não haveria condições de vida. Se ela girasse um pouco mais devagar também, não haveria condições de vida. Se seu eixo não tivesse a inclinação que tem, também não haveria. Se nós não tivéssemos na Terra um campo magnético que nos protegesse das chuvas solares, nossa atmosfera não se sustentaria. Se a Terra tivesse um pouco mais longe do Sol, um pouco mais perto, também não haveria vida como nós conhecemos. Então vejam, nós estamos em um lugar calibrado para nós. Será que o acaso faz isso?
Será que é o acaso da toda essa maravilha que nós conhecemos à nossa volta? Evidentemente que não. Então Jesus, quando ele nos olhava a sua época, quando ele olhava as pessoas que estavam ao seu entorno, evidentemente que a sua mensagem não era para aquele momento somente. Poucos o iam seguir, poucos iam entender a sua passagem na terra, como também proporcionalmente falando, também não entendem muito hoje em dia. Quando Jesus aparecia, muitas pessoas viam aquele homem e perguntavam: quem é este homem que traz uma aura de beleza e de ternura que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra? Então o espírito que tinha um campo aurífico como o do mestre, quando ele aparecia, o tempo parecia parar. Vamos imaginar uma passagem belíssima de Jesus, onde todos os seus passos na terra teve a sua mensagem profunda. Porque a maior demonstração de Jesus para nós foi ele ter encarnado uma única vez aqui na terra, saído das esferas celestes e vindo reencarnar neste pequeno planeta, no braço de uma pequena galáxia. Sabe quantas galáxias tem hoje em dia, dita pela ciência? 120 bilhões de galáxias. Ele veio justamente na nossa aqui, no bracinho da nossa galáxia, em nossa casa, em nossa morada. O Espírito responsável por nós veio aqui. Mas quando ele nasceu, todos nós sabemos, nasceu em uma manjedoura, não é? Manjedoura não é um lugar nem que se nasça. Manjedoura é onde os animais se alimentam, uma espécie de cocheira. Aí a primeira mensagem, que para que ele nasça em nossos corações têm que ser tão simples como uma manjedoura. Porque se os nossos corações forem iguais a um palácio, não nasce ainda. Podemos até compreendê-lo, podemos até ler os seus ensinos, mas nascer mesmo é necessário a porta da humildade. Por isso que a primeira bem-aventurança dita por Jesus foi a respeito da humildade. Bem-aventurados os aflitos, também uma mensagem belíssima. Agora, a libertação das aflições, as respostas que necessitamos, de nossas angústias, dos nossos despreparos, das nossas aflições, tem a porta da humildade para conseguirmos, para reconhecermos as nossas fraquezas. Então é necessário nós reconhecermos as nossas fraquezas, mas sem autodepreciação, naturalmente, entendermos que nós somos ainda tão imperfeitos, nós ainda temos tanto a aprender, e não devemos deixar nosso orgulho nos fazer sofrer além do que precisamos. Às vezes sofremos muito porque o nosso orgulho está falando muito alto. Nós ainda não nos submetemos humildemente aos desígnios do Criador. Então a humildade é muito importante. A humildade natural. A humildade natural, ela faz com que o espírito não caia em ilusões. Ele não se ache muita coisa, ele realmente saiba a sua posição na terra e o que precisa ainda aprender, entendendo que nós estamos aqui reencarnados para uma lição muito importante para nós mesmos, para realizarmos. Não estamos aqui de férias, não estamos aqui a passeio, estamos aqui para realmente nos aprimorarmos. E aí eu me lembro da passagem de Jesus com Nicodemos, no jardim de Getsemane. Ele diz ao mestre Nicodemos: aquele que desejar encontrar o reino dos céus, é necessário renascer de novo.
O que é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Estava falando sobre a reencarnação. Quantas vezes for necessária, a cada nova existência, então, deixamos um pouco das nossas imperfeições para trás e nos tornamos espíritos cada vez mais realizados e nos conhecemos cada vez mais. O que a maturidade traz? A maturidade traz sensatez, prudência. A maturidade faz você saber a hora de falar, saber a hora de escutar. A maturidade faz com que você não se abale tanto. Isso do ponto de vista material aqui da terra. Agora vamos expandir isso espiritualmente. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Ele espera de nós. Então vamos dizer, Jesus nos aguarda a razão. Nos aguarda a razão. Todos aqueles que o seguiram ou que o atacaram há 2000 anos, hoje podem estarem seguindo Jesus. Muitas vezes se critica, por exemplo, Judas, o apóstolo Judas, não é? Mas hoje ele é um espírito de alta elevação. Então vamos entender, o tempo faz o homem progredir, faz o homem se aprimorar. Agora, quando ele se aprimora seguindo as premissas de Jesus, ele está no caminho certo. No caminho certo. Como nós devemos lidar com o materialismo que é a graça sobre a terra? Materialismo esse que gera dois sentimentos, duas formas de ser muito difíceis, que os espíritos classificam como chagas da sociedade, que é o orgulho e o egoísmo. Como nós devemos lidar com o materialismo? Jesus deu a resposta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, com essa simples frase, ele falou da lei do progresso, que a doutrina espírita diz, que nós precisamos ter progresso de ordem material também no mundo, e também falou da parte espiritual, para nós não nos contaminarmos com a matéria, porque contamina, hein? Se um indivíduo tem um pensamento muito voltado à matéria, ele se esquece das obrigações espirituais. Por isso que existe a prova da riqueza também. A riqueza, ela pode levar a muitas tentações, é uma prova muito difícil, que se o espírito passar por isso, é uma grande realização para ele mesmo. Então veja, com uma pequena frase, Jesus ampliava nossas expectativas, respondia às nossas perguntas, quebrava os paradigmas humanos. Vou falar uma passagem do Samaritano, também muito bonita, não é? Daquela parábola em que uma pessoa estava descendo de Jerusalém, que era considerado, veja o simbolismo que tem atrás disso. Jesus estava descendo de Jerusalém, que era considerada a cidade sagrada, descendo para Jericó, chamada cidade da perdição. Então vamos comparar, ele estava descendo vibratoriamente, certo? Para se entregar às coisas do mundo. O que aconteceu? Ele sofreu os efeitos da sua descida. Ele foi saqueado, foi roubado, foi agredido. Não é isso que acontece com nós? Quando nós derrubamos a nossa caminhada evolutiva, quando nos entregamos às coisas imediatas, aos convites equivocados do mundo, acontece exatamente isso. E aí, ele falou a respeito do fariseu, que era considerado um religioso do templo, falou a respeito da hipocrisia. O fariseu passando pela estrada, vindo o homem caído, ele passou ao largo, ele não socorreu. Veio um administrador do templo, também passou ao largo, e veio uma pessoa de Samaria. Samaria também era uma cidade muito mal falada naquela época. Vejam, lembremos, por exemplo, da mulher do poço, era de Samaria também.
Então o samaritano de Samaria passou e socorreu aquele viajante sem perguntar o nome, sem saber de onde era simplesmente um homem. Então ele socorreu aquela pessoa, ele fez o que deveria ser feito. Qual que agradou mais a Deus nosso Pai? Qual que fez a atitude certa? O samaritano. Então vejam quanta mensagem em uma passagem tão pequena. Quando ele falava, por exemplo, do joio e do trigo, vocês sabem que o joio é muito parecido com o trigo, não é? Se nós olharmos uma plantação de milho, nós vamos ver que o joio é uma planta muito parecida com o trigo, só que o joio não tem a semente. Ele é seco por dentro. Então tem que separar o joio do trigo, certo? O joio do trigo está sendo separado atualmente na vida espiritual, com o degredo dos espíritos que são recalcitrantes, que não estão conseguindo acompanhar a evolução do ciclo planetário, estão sendo conduzidos para uma região onde é compatível com o seu estado espiritual. Aí o que vai acontecer? A Terra, de uma forma geral, será mais purificada e permitirá o reencarne de espíritos mais nobres, que gradativamente irão melhorar a Terra. Vocês concordam que para melhorar a nossa casa, as pessoas da casa precisam mudar? Porque a casa não muda sozinha, são as pessoas da casa que mudam. Então a separação do joio e do trigo já está acontecendo na vida espiritual já há um bom tempo. Permitirá que o mundo se regenere, permitirá que o mundo mude de categoria. Agora, Jesus, quando falou da pluralidade dos mundos habitados, quando disse assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Imaginem, ele estava dizendo assim, você pode evoluir tranquilamente, porque quando a Terra não te der mais respostas, quando você não tiver nada a resgatar aqui no planeta, você terá outros mundos para viver. Você terá outras experiências. Então vejam, a mensagem redentora de Jesus, não é? É uma mensagem que todos nós devemos entender que deve ser o nosso caminho. Sempre. Nunca pensemos que Jesus está distante de nós. Está muito próximo de nós e aqueles espíritos que o servem, como os espíritos puros, tantos espíritos puros que existem na vida espiritual, são os intermediários também entre eles os homens. Eles são aqueles que cumprem os seus desígnios. Quando fazemos uma prece a Jesus, Ele mesmo disse, onde estiverem pensando em mim, vocês fizeram a experiência de pensar em Jesus, quando eu falei? Então, quando estiverem pensando em mim, eu lá estarei. Porque entramos naquele campo mental, e os espíritos, vendo a rogativa, vão ao socorro daquelas pessoas que necessitam. Mas o que nós pedimos tem que ser de acordo com o nosso merecimento. Porque quando nós queremos nos libertar de uma dor muito rapidamente, podemos estar equivocados com o nosso pedido. Porque aquela dor, às vezes, é um instrumento de evolução. Por isso que os espíritos falam o seguinte, você deve pedir coragem, paciência e resignação, que aí você conseguirá passar por aqueles momentos da forma correta. Não é? E o perdão? Que maravilha! Quando Jesus fala do perdão, perdoar 70 vezes 7 vezes, certa vez uma senhora foi procurar o Chico Xavier, e já falou para ele assim, Chico, eu já perdoei meu marido mais de 490 vezes, que é 70 vezes 7, né? Eu estava fazendo as contas. O danado não tem jeito mesmo. Aí ele falou assim, olha, Emmanuel está me dizendo que é cada ofensa. Então ela deve estar perdoando até hoje, não é? Mas vejam que interessante, não é? A doutrina de Jesus fala a respeito do perdão,
não para que nós possamos agir de uma forma inconsequente ou ufanista. Não. O perdão liberta, certo? O perdão liberta. Se o mundo perdoasse, ele não estaria como está hoje. Podem ter certeza disso. O perdão é muito importante, mas fundamental, porque perdoar não é andar de braços dados com o equívoco do outro. Perdoar é uma posição de perdoar e seguir, certo? Perdoar e seguir. Se você agir na mesma moeda, se você não der a outra face, ficará vinculado àquela pessoa de uma maneira negativa, naquela roda dolorosa dos resgates depurativos. Se você perdoa, você segue. Então, para encerrar, nós já estamos chegando mais ou menos ao final da palestra, nós vamos falar uma história sobre o perdão, muito importante, lembrando que quando nós oramos para Jesus, devemos orar com muito coração. Na doutrina espírita, quando nós falamos de Jesus, como a doutrina nos proporciona uma visão da evolução, nós falamos para que nos fortaleça em nossa caminhada evolutiva, para que nos fortaleça nos valores do Espírito, e conseguimos, quando não nos afastamos de Jesus. Certo? Então nós vamos falar uma história sobre o perdão muito importante. Estávamos falando aqui de Judas. Lembram que nós falamos de Judas? Que é um espírito que teve um papel na passagem de Jesus muito dramático. E gostaria de lembrar que todos os apóstolos representaram uma personalidade humana. Todos eles representaram uma personalidade humana. Quantos Judas existem na terra? Quantos Tomés existem na terra? Quantos Pedro? Quantos João? Muitos. Mas, conta-nos Maria Dolores, o lugar era frio e nevoento, tomado de angústia e de sofrimento. Naquele lugar, Judas chorava. Foi quando acercou-se dele o vulto feminino nimbado de uma grande luz, que disse para ele assim: meu filho, por que choras? Vem comigo, eu te darei um formoso e remansoso abrigo. Ele então, a olhá-la, como quem se desembaraçasse de um pesadelo atroz, ou como quem olvidasse a própria dor gigante, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Por acaso sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celeste de quem presinto a luz? Ela então, a olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Muita paz a todos, fiquem com Deus.